e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Como sabes, temos abordado o Enneagrama. Já vimos os tipos 1 até ao tipo 6. Hoje vamos continuar e terminar os tipos do Enneagrama. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 84º episódio deste teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é, de facto, o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Como tu sabes, nos últimos episódios temos abordado o Enneagrama, o poder transformador do Enneagrama. Temos ido além personalidade, que é, aliás, o nome do livro que tu podes adquirir na Amazon, que eu editei recentemente no início de 2024. Aqui no podcast, para um episódio do podcast, eu preparei-te um resumo adaptado sobre os vários tipos. E hoje vamos mergulhar nos fascinantes tipos 7, 8 e 9 do Enneagrama, que são exatamente aqueles que nos faltam. Mas antes, permite-me um breve momento de nostalgia. Nos episódios passados, desvendamos os tipos 1 até aos tipos 6. Revelamos as entranhas das personalidades adquiridas destes 6 tipos de personalidade. Se ainda não tiveste o prazer de ouvir estes últimos episódios, recomendo vivamente que os escutes antes do banquete psicológico que te trago já a seguir. Na verdade, para teres um contexto completo, para perceberes o caminho a tomar ao aprenderes o Enneagrama. Agora, vamos ao que interessa. Vamos àquilo que eu prometi. Prepara os teus ouvidos, pois os tipos 7, 8 e 9 são verdadeiros potes de ouro no final do arco-íris da personalidade. O 7 é o entusiasta da vida, aquele que busca o prazer e evita a dor com a agilidade de um felino. Imagina alguém que vê o mundo como um parque de diversões, onde cada brinquedo promete mais entusiasmo do que o anterior. E o que dizer do tipo 8, o desafiador, um líder nato que não teme confrontos e cuja presença é tão marcante quanto um elefante numa loja de porcelana. Aquele que, em nome da proteção, constrói muralhas tão altas que até a sua própria vulnerabilidade precisa de um passaporte para entrar. E por último, também vamos falar do tipo 9, o pacifista, aquele cuja alma e a serenidade fazem o Dalai Lama parecer um DJ em Ibiza. O 9 é aquele amigo que mesmo na tempestade mantém a tranquilidade de um lago em plena bonança. Seguramente já estás expectante, com a mente a fervilhar com as possibilidades de cada um destes tipos que ainda não te apresentei. No final de saberes todos os 9 tipos, já vais ter uma visão mais abrangente do que é o Enneagrama e da massa que é feita a humanidade. Na verdade, o Enneagrama é o palco onde cada um de nós interpreta não só uma, mas as várias personagens da nossa vida. Tipo 7. O entusiasta. O tipo 7 do Enneagrama são seres radiantes que parecem deslizar pela vida com um par de patins a jato, sempre em busca do próximo pico emocional. Os entusiastas são um espetáculo de fogo de artifício em constante explosão. Com as suas características positivas tão vivas quanto as cores de um arco-íris após uma tempestade de verão, eles têm uma energia que contagia, uma criatividade que não conhece fronteiras e até uma versatilidade que os torna capazes de se adaptar a qualquer situação. São como
camaleões sorridentes e que se orgulham desse seu poder camaleónico. Alegres, impulsivos, carregam um repertório de histórias, de planos, de ideias que poderiam abastecer a biblioteca de aventuras da maioria dos outros tipos do Enneagrama. Mas como nem tudo são confetis, vamos desenrolar o tapete vermelho para as armadilhas que espreitam o tipo 7. É o desconforto, do medo, do tédio e da dor emocional que os assombra, como o fantasma da ópera sempre à espreita nas sombras. Para fugir deste fantasma, o tipo 7 embarca numa espécie de busca incessante por novas experiências. É um Indiana Jones da satisfação pessoal, sempre à procura da próxima arca perdida que lhes trará a euforia que tanto procuram. O desejo ardente do tipo 7 é ser feliz, é estar satisfeito, estar valorizado. Um trio que poderia formar a mais harmoniosa das bandas. A banda do tipo 7. A felicidade para eles é uma espécie de desejo, sonho, vontade, que querem tocar constantemente, em loop. Uma música que possui um refrão que não podem deixar de cantar. São amantes da satisfação, buscam o prato principal e temem que à volta deles o mundo se torne insípido, sem vida e odeiam a falta de substância. Agora diz-me, quem é que não quer ser valorizado, certo? Bem, o tipo 7 é mais do que isso. Ele quer aplausos, ele quer estrelato, ele quer ser o centro das atenções por aquilo que ele representa, não por uma questão de narcisismo. Quer o estrelato na fama da sua própria vida. Quando falamos de comportamentos, os entusiastas são uma espécie de mestres de improvisação. Eles dançam a dança da liberdade e da alegria, como eu já disse, mas evitam constantemente a rotina, fogem da rotina, sendo que eles acabam por ser os criadores da sua própria rotina, com tanto planeamento, com tanta coisa para fazer. As agendas de um entusiasta estão sempre cheias. Ora saem com os amigos, ora saem com a família, ora têm um trabalho, ora têm um projeto e quando notam, não têm tempo para eles. O tipo 7 está sempre em movimento para que o espectro do tédio nunca os alcance. Mas como canalizar toda esta cascata de energia e otimismo de forma construtiva? É que é o verdadeiro truque de mágica que o tipo 7 tem de aprender. Exemplos práticos incluem o entusiasta que transforma o seu apetite por novidades numa carreira de viajante, num influencer, num documentador de culturas, em alguém que partilha experiências para inspirar os outros. Ou que tal aquele que usa a sua versatilidade para iniciar um negócio que é inovador, onde cada dia é uma nova aventura empreendedora? O entusiasta está sempre à procura de gratidão por parte dos outros. Gratidão pela alegria que ele traz, pelo sol que ele quer representar na vida dos outros. E este, meus ouvintes do Quem Cala Consente, é o foguete de feira das ciências emocionais, tipo 7, o entusiasta. E se por acaso se depararem com o fantasma do tédio ou da dor emocional, que saibam que possuem todos os instrumentos para compor uma nova música para criar a própria felicidade. Os entusiastas, os tipo 7, preferem ser os maestros de uma orquestra desafinada do que um violino esquecido no silêncio de uma sala vazia. A um tipo 7 que me esteja a ouvir, eu só lhe vou lembrar que toda a intensidade que ele vive não é necessariamente a intensidade que os outros têm e, inevitavelmente, exigem controlo. É preciso irem com calma. Tipo 8. O desafiador. Ouvintes do Quem Cala Consente. Agora é hora do tipo 8, o desafiador. Ao desfiarmos o novelo das personalidades, o tipo 8 é tão complexo quanto qualquer um dos outros. Ainda assim, o tipo 8 demarca-se pelos seus caminhos da liderança, caminhos da proteção de si e do outro.
Começando pelas suas forças, os 8 são verdadeiros tanques de guerra da assertividade. Quando entram em cena é para deixar uma marca. São o elefante numa loja de porcelana que eu falei no tipo anterior, só que agora é um elefante que está a correr e a marcar o seu espaço. Mas se pegarmos nesta comparação, nesta analogia que eu utilizei da loja de porcelana, o tipo 8 mais certamente poder-se-á transformar no melhor reorganizador de eficiência para a venda de porcelana na loja. Eles têm a capacidade de liderança e fazem com que os outros os sigam sem hesitar, como se tivessem um ímã, um carisma para a confiança alheia. Não fogem nunca de desafios. Pelo contrário, quando desafiados, eles respondem de imediato, encaram de frente os desafios como gladiadores numa arena. O problema é que muitas vezes, para provocar um tipo 8, basta dizer: não és homem, não és nada. Mas como todas as medalhas de merecimento, existe um reverso da própria. E as vulnerabilidades dos 8 são tão intensas quanto são as suas forças. Eles têm uma carapaça mais dura do que uma tartaruga centenária, mas isso muitas vezes esconde um medo profundo de serem controlados ou mostrarem a sua vulnerabilidade. É como se sentissem os melhores, mas temessem o caos emocional. E já que falamos em temer, o medo, para o tipo 8 o controlo alheio é como um fantasma que assombra as suas noites mais escuras. Eles temem perder comando das rédeas da própria vida e serem manipulados como marionetas em mãos alheias. A vulnerabilidade é vista como uma armadilha num campo de batalha, algo a ser evitado a todo custo, como se desviar de um abraço pudesse salvar-lhes da morte. Mas não se enganem. O desejo de proteger a si mesmos e aos outros é quase um instinto primordial nos 8. Eles são como leões que rugem não só para se afirmar no seu próprio território, mas para conquistar territórios alheios e manter a sua alcateia segura. A generosidade e a lealdade são moedas correntes no reino dos 8. Os desafiadores não hesitarão em se lançar às chamas para salvar um amigo. Quando o assunto é comportamento, os 8 têm uma propensão para o confronto que faria qualquer toureiro invejoso. Eles não veem o conflito como um problema, mas como uma oportunidade para esclarecer as coisas para que a verdade prevaleça. A luta pela justiça é o pão nosso de cada dia, e eles não descansam enquanto não virem a balança equilibrada. Muitas vezes, o 8 passa por agressivo, não necessariamente porque é um agressor, mas porque é de tal forma intenso que muitas vezes se torna violento na maneira como faz as coisas. Por fim, mas não menos importante, vamos dar aqui uma dica para que os nossos amigos e ouvintes 8 possam moderar a intensidade e usar a sua força de uma forma positiva. Primeiro, respira fundo e conta até 10. O mundo não vai acabar se mostrares um pouco de vulnerabilidade. Na verdade, isso até te pode fortalecer as tuas relações. Pratica a arte de ouvir. E não estou a falar de ouvir por ouvir, mas de realmente absorver o que o outro tem para te dizer. E por fim, lembra-te, 8, que a flexibilidade pode ser tão poderosa como a força bruta. Lembra-te de um bambu que se dobra com o vento, mas não quebra. Também tu, desafiador, tipo 8 que me estás a ouvir, podes encontrar força na adaptabilidade. Tipo 9, o pacifista. Quando falamos do tipo 9 do pacifista, é como imaginar uma lagoa serena onde a paz reina absoluta e as ondas parecem concordar com tudo, apenas para manter a calmaria. Esta é a essência do tipo 9. São dotados de uma tranquilidade que muitos de nós vamos invejar certamente. Os pacifistas são aqueles que preferem a estabilidade emocional a qualquer tempestade de confrontos. Muitas vezes são aqueles que se escondem no silêncio, são aqueles que preferem que nem se fale ao invés de se dizer asneira. Mas atenção, a busca incessante pela paz tem as suas armadilhas. O medo do conflito e a perda da paz interior podem levar estes seres da paz
a uma meditação demasiado profunda que de repente se transforma num caminho perdido em si mesmo. É aquela história de tanto evita a discórdia que acaba por não saber onde terminam os outros e começam eles. Então, e o que é que deseja um tipo 9? A aspiração deles é a harmonia, o conforto, a aceitação. Querem um ambiente onde todos fiquem bem, onde todos se sintam incluídos e onde, acima de tudo, reina a serenidade e a compreensão mútua. Mas, como numa peça de teatro, estes desejos podem levá-los a um papel secundário na própria vida, a um papel que muitas vezes passa despercebido. E o tipo 9 tem sempre a tendência para ser aquele que está de lado. Muitos apelidam-no de apático, quieto, porque o excesso de paz se transforma numa passividade que os faz esquecer de si mesmos, dos seus sonhos, das suas ambições e, acima de tudo, das suas metas e objetivos. Comportamentalmente, o tipo 9 tende a substituir os próprios desejos pelos desejos dos outros, como se fossem camaleões emocionais. Mas atenção, os camaleões são lindos e fascinantes, porém, eles precisam de se afirmar de vez em quando. Saber que estão lá, não passar despercebido ao mundo. A passividade destes tipo 9 pode levá-los a uma vida de devaneio, a uma vida de sonho, a uma vida que se costuma dizer lunática, interna e mental, onde os objetivos concretos são trocados por atividades que não tocam nem o seu, nem o coração dos outros. Então, como é que um tipo 9 que esteja a ouvir aqui o Quem Cala Consente pode despertar a sua própria vida e se afirmar sem receio? Em primeiro lugar, precisa reconhecer que a sua voz importa, tanto quanto importa a voz dos outros. É como se estivessem numa orquestra onde todos têm de tocar para que a música aconteça. Se eles não tocarem, podem passar despercebidos, pode nem se notar que falta um instrumento, mas na verdade, a orquestra funcional exige a presença dos tipo 9 também. Os tipo 9 têm de cultivar uma auto-observação para que possam identificar quando estão a anular-se em prol dos outros. Hoje já falei de elefantes nos 2 tipos anteriores. Ora, o tipo 9 é aquele elefante pachorrento na sua majestosa tranquilidade e este sim conseguia passear perfeitamente na loja de porcelana. Lembra-te, tipo 9, estar em harmonia não significa estar em silêncio. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio esclarecedor, ousaria eu dizer, e até revigorante, porque agora tens os 9 tipos para identificar em qual tu te sentes, tu te encaixas, te responde à tua vida. Aqui no Quem Cala Consente temos mergulhado nestas profundezas do Enneagrama porque é de facto um caminho do autoconhecimento inevitável e extremamente capaz de te proporcionar o que te prometi desde o primeiro episódio, um plano para tu viveres em pleno. Hoje desvelamos o universo dos tipos 7, 8 e 9. Nos últimos episódios vimos do 1 até ao 6. Recordem-se da analogia que fiz há pouco. Isto é uma orquestra e todos temos de tocar. Seja tipo 1, seja um tipo 2 e por aí adiante até ao tipo 9. Todos nós temos que ser capazes de perceber quem somos, como somos e melhorar a cada passo para criar uma melhor versão de nós. Transformarmos-nos em algo que nós sempre quisemos ser. E falando em transformação, no próximo episódio vamos ainda além personalidade, com o Enneagrama. E sim, isto é uma pequena pista para o livro que eu escrevi com o mesmo nome, disponível na Amazon para todos aqueles que desejam expandir os horizontes do seu ser. É uma leitura que promete ser uma bússola, não é só um livro. É uma leitura que promete ser um guia para a jornada do teu crescimento pessoal, para te conheceres melhor, para teres uma vida mais plena. E agora é hora de nos despedirmos de mais um episódio. Não sem antes eu vos lembrar do poder libertador do conhecimento do Enneagrama, do poder libertador que tu podes
partilhar com todos os teus amigos. Partilha este podcast com amigos, familiares e até com colegas de trabalho que estão sempre a dizer: eu sou assim e não vou mudar. Porque como nós sabemos, se tu te conheceres melhor, tu não vais mudar de facto. Tu vais criar a melhor versão de ti. Quanto a ti, que me ouviste até agora, quero agradecer-te profundamente por teres acompanhado esta jornada e por estares desse lado. Eu estou-te grato. Assim, polvilhado com um sorriso. Sorrio sim ao imaginar os frutos que as sementes deste Quem Cala Consente podem trazer na tua vida e na vida de todas as pessoas com quem tu vais partilhar. A seguir, não te esqueças de fazer uma review, dar-me o teu feedback, dizer-me de ti. Diz-me tudo, conta-me mais, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.